Bom dia, pedindo as bênçãos de Deus, inspiração, compreensão da sua palavra e pedindo por todos aqueles assistindo este vídeo, que Deus jorre sobre eles muitas bênçãos de saúde, paz e felicidades. Hoje nós vamos continuar com Atos 2, de 25 a 40, e o título é Como nascer duas vezes? Você sabe? Bem, Jesus disse que é necessário nascer de novo, mas nós sabemos que o nosso corpo só tolera uma vida, e daí a gente morre. Existe toda aquela expectativa sobre o nascer de novo. Então nós vamos à palavra de Deus e vocês vão pensando sobre esse processo de nascer de novo. No final do vídeo eu voltarei a comentar sobre isso. Leitura de Atos, capítulo 2, versículos de 25 a 40. A respeito dele disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Lucas vai relatar que Pedro se referiu ao Salmo 16, que é um salmo de Davi, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo.
colocando para vocês o mesmo versículo em Bíblias diferentes. O primeiro é de uma tradução contemporânea que a gente chama de fácil entendimento, e o segundo é uma tradução da Almeida Fiel que corresponde a King James, que é a mais original. Se a gente olhar só a primeira tradução, a gente não entende totalmente aquilo que Lucas estava dizendo, que Pedro disse no seu discurso. Mas veja que ao analisar a tradução de King James, fica claro que aqui, na realidade, está se referindo ao Hades, o lugar onde os mortos vão para aguardar o julgamento. Vocês acabaram de ver as comparações entre uma Bíblia de leitura fácil, leitura contemporânea, e o mesmo versículo no Almeida Fiel, que corresponde ao King James, a Bíblia King James. De vez em quando a gente vê que a tradução está meia truncada, é bom a gente ir na King James para a gente entender aquela tradução que está mais perto do original, o que é que Deus está falando. Porque veja que toda vez que a gente pede para alguém traduzir algo, eu fui tradutora e ainda sou, eu posso dizer para vocês que a língua não bate palavra por palavra. Então, o que é que o tradutor faz? O tradutor tem que usar as palavras da língua que ela está traduzindo para dizer exatamente aquilo que foi dito pela pessoa que ela está interpretando, nesse caso, a Bíblia. E aí vem a questão do povo entender o que é que significa a palavra de Deus, e o mundo querendo uma Bíblia muito fácil para que as pessoas com mais dificuldade pudessem chegar mais perto da palavra de Deus e não sentir impotente por não entender. Mas veja que tem o lado positivo, mas tem também o lado negativo. O lado positivo é que muitas pessoas vão ter mais acesso ao conhecimento da palavra. O lado negativo é que a palavra de Deus está sendo adulterada de alguma forma para acomodar todas essas necessidades humanas. E é contra a palavra de Deus adulterar a palavra da Bíblia, seja o motivo que for. Então, sempre que a gente lê essas Bíblias mais fáceis, é bom a gente ir também na King James para a gente dar uma olhada na original. Então, o que eu faço é eu leio a fácil e daí eu leio o mesmo trecho na King James. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Salmos 16, versículo 10. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Mateus 11, versículo 23. Num dos vídeos passados, nós falamos sobre o Hades, que é o lugar dos mortos. Vocês acabaram de ver aí Mateus 11, 23. Também falando sobre isso, que é o lugar em que as pessoas que morrem passam por aquele lugar. Então, Davi, no seu salmo, ele está pedindo a Deus que ele não queria ficar naquele lugar. O problema maior que Pedro está focalizando no seu discurso, ao falar diretamente com os israelitas, a falar com todos aqueles que estavam lá ouvindo, era mostrar que Davi não é o Messias, como muito acreditavam. Muito entre eles não acreditavam em Jesus, mas acreditavam que Davi era o Messias. Mas aí o que Pedro está falando é que o túmulo de Davi
continua lá. Entre eles, os restos mortais de Davi continuava lá. Por esse motivo, a profecia é contrária a Davi ser o Messias. Mas veja que o túmulo de Jesus não havia corpo, Jesus não estava lá, porque Jesus tinha ressuscitado. Aí está uma diferença convincente que muitos não tinham mais como questionar Pedro nessa situação, porque estava claro que o Messias não era Davi. Só para esclarecer aí, esses salmos foram escritos antes da vinda de Jesus. E agora Atos dos Apóstolos está sendo escrito depois da ressurreição de Jesus. São 2 testemunhos, antes e depois, mostrando aí aquilo que Deus revelou ao povo no passado, aquilo que eles vivenciaram com Jesus Cristo e agora os Atos dos Apóstolos. O que é que iria acontecer com os apóstolos a partir deste momento? E uma das coisas muito importantes seria começar toda essa jornada deles tirando todas as dúvidas das pessoas sobre quem é Jesus. Em Atos 2:30 está falando que Deus poria um dos seus descendentes no trono. E quem é esse descendente? Esse descendente é Jesus. Toda essa parte do discurso de Pedro é sobre o Salmo de Davi, porque é aquilo que eles aprendiam nas igrejas que pregavam o Torá. E nessas igrejas que não aceitaram Jesus, que crucificaram Jesus, eles acreditavam em Davi, eles acreditavam em seus salmos, eles liam, os salmos eram recitados nos templos. Por isso, era muito importante esclarecer essas profecias que estavam dentro dos salmos. E aí, passo a passo, Pedro continua explicando que Jesus tinha subido ao céu, mas Davi não. Jesus tinha falado do derramamento do Divino Espírito Santo, o que aconteceu nesse exato momento em que eles estavam falando diferentes línguas diante de uma multidão. Vejam a seguir Atos 2, versículos 34 e 35. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Atos 2, versículos 34 e 35. A subida de Jesus Cristo foi testemunhada por todos eles, mas ninguém havia testemunhado a subida de Davi. Ninguém sabia, como nós não sabemos, para onde vamos mortos com certeza. E Pedro os encara e diz que eles haviam matado Jesus injustamente e que Deus o fez Senhor e Cristo. E nesse momento, a aflição e o remorso tomou conta de muitos. E eles queriam saber o que fazer para retificar a situação. E Pedro respondeu que deveriam se arrepender de tudo que tinham feito e batizar-se. Como nós já falamos sobre o batismo, é um batismo diferente, não com a água, mas batizar-se com o Espírito Santo, aceitando Jesus como seu Salvador publicamente em frente de todos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito.
e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Nós sabemos que o batismo, ele é um só. Não existe batismo na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, não. O batismo de Deus, ele é um só. Aqueles que estão declarando a minha religião é isso, a minha religião aceita isto, a sua não aceita isto, eu estou feliz com a minha religião. Isso aí tudo é perda de tempo, são palavras vazias. Porque aquilo que nós temos que defender é a palavra de Deus, porque ela é eterna. As religiões ninguém sabe, ninguém tem certeza. E o batismo é um só, é converter-se, é aceitar Jesus como seu Salvador. E a partir daí viver uma vida santificada, deixar o pecado do lado, deixar o Satanás do lado e querer apenas estar com Jesus, fazer todo o esforço possível para ter como espelho na sua vida a palavra de Deus e não do homem. Isso sim é importante. O resto são palavras vazias, é perda de tempo, são justificativas do Satanás para nos afastar daquilo que é bom. Agora, se existe alguém entre vocês que acham que aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, não é bom, me desculpe, mas você não está com Deus. E você sabe com quem é que você está. Então, isso é um pouco severo de se dizer, eu sei, mas é a verdade, gente. É a verdade. Vamos parar de divisões, vamos parar das acusações de uma religião contra a outra, mas vamos voltar para a palavra de Deus, porque é isso que Deus quer. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, versículo 4. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. João 3, versículo 7. Mas aí, pessoal, como nascer 2 vezes? Vocês já mataram a charada? Sim, o batismo é uma dica essencial para o segundo nascimento. Que é o primeiro nascimento, nascimento no corpo, o nosso corpo ele vai envelhecendo, vai adoecendo e morre, mas o nosso espírito não morre. A pessoa cristã aqui na Terra, ela foi batizada dentro da palavra de Deus. E se ela foi batizada e aceitou Jesus como seu Salvador, viveu corretamente, então ela está encaminhando dentro dos planos de Deus para o segundo nascimento. O que é esse segundo nascimento? É o nascimento de uma pessoa nova. Um jarro totalmente novo, sem trincas, sem nada. Um jarro que contém a água viva de Jesus Cristo. E essa pessoa totalmente nova está nascendo para Jesus Cristo, está nascendo para Deus como um ser purificado. Porque aqui na Terra nós estamos, de certa forma, mortos para Deus, porque nós somos pecadores. À medida em que nós vamos eliminando os nossos pecados, nós vamos adquirindo a luz de Deus e nós vamos espiritualmente nos tornando melhor e nos preparando para nascer de novo. Então, quando a gente morre, muitas pessoas pensam que, ai meu Deus, acabou e tudo mais, mas na realidade, se a pessoa cumpriu tudo aquilo que Jesus quis que ela fizesse aqui na Terra, ela está renascendo. E existe aí uma festa muito grande no céu para receber esse cristão. Isso é muito importante, vamos pensar sobre isso. Um bom dia a todos vocês.
Vamos abrir a palavra de Deus, estudá-la. Vamos parar de desavenças entre religiões, porque existe um só Deus, um só batismo, uma só palavra, uma só fé. Quer mais que isso? Vamos obedecer a Deus, gente. Bom dia, paz nesse coração lindo. Amém.